O jeito que a gente produz comida define tanta coisa, né? Não só a paisagem que a gente vê, mas a nossa economia e até como a sociedade se organiza. Nessa análise, a gente vai desvendar os conceitos mais importantes da geografia agrária e ver como ela está presente no nosso dia a dia, do campo até chegar no nosso prato. Bom, nosso roteiro de hoje começa pelo básico, o que afinal é geografia agrária. Depois, a gente mergulha na interação entre espaço e sociedade, nos tipos de produção e naqueles conceitos sobre a terra que são essenciais. E, para fechar, vamos encarar de frente um dos maiores desafios do nosso tempo, a sustentabilidade na agricultura. Tudo bem, vamos lá. Começando pelo começo. Afinal, o que exatamente significa geografia agrária? Olha, pode até parecer um tema simples, mas na verdade a geografia agrária explora uma rede de interações super complexa. É muito mais do que só plantar e colher. Exatamente. Pensa só. O clima de um lugar diz o que pode ou não ser plantado ali. Mas a decisão de plantar soja em uma área gigantesca, por exemplo, é uma decisão humana que pode transformar completamente a paisagem, a economia local e até as relações de trabalho. Essa via de mão dupla, sabe? Uma dança constante entre a natureza e a ação da gente. Então, como é que essa interação funciona na prática? Vamos dar uma olhada em cada um dos três pilares que sustentam essa relação: o espaço, a sociedade e a própria agricultura. Tudo começa com um espaço geográfico. Ele é tipo o tabuleiro onde o jogo da agricultura acontece. O clima já dá a primeira regra: não dá para plantar trigo no meio da Amazônia. A qualidade do solo vai dizer se a colheita vai ser boa ou não, a água é fundamental para irrigar, e até a localização, estar perto de um mercado consumidor pode ser o que define o sucesso de uma lavoura. Ou seja, a natureza estabelece as regras do jogo. Mas esse tabuleiro natural é só metade da história. Se o espaço diz o que e onde plantar, é a sociedade que define o como e o porquê. A tecnologia, com tratores e fertilizantes, consegue driblar algumas limitações da natureza. As políticas de um governo, com incentivos ou impostos, podem direcionar o que vai ser produzido. E a nossa organização econômica, se é um sistema para exportar ou uma comunidade que planta para viver, define todo o propósito da produção. E aqui, a gente vê o resultado de tudo isso. A agricultura em ação, transformando o mundo ao nosso redor. Uma floresta nativa vira uma paisagem cultural, cheia de campos cultivados. A economia de uma cidade inteira pode girar em torno de uma única colheita. E a organização das comunidades, a distribuição de terra, de riqueza, tudo isso é profundamente moldado pelo jeito que a gente produz alimentos. A agricultura, literalmente, é uma força que constrói paisagens e sociedades. Bom, toda essa relação complexa deu origem a formas bem diferentes de se fazer agricultura. Para a gente entender isso melhor, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. A história da agricultura é marcada por dois grandes saltos. O primeiro, lá atrás, a Revolução Neolítica, uns 10 mil anos atrás, quando a humanidade parou de só caçar e coletar e começou a se fixar num lugar. O segundo, bem mais recente, foi a Revolução Verde, já no século XX. Com ela vieram as máquinas, os químicos, as sementes modificadas, a produtividade explodiu. Mas, junto com ela, vieram novos e sérios problemas ambientais. Hoje em dia, a gente convive com diferentes sistemas, cada um com seus prós e contras. A agricultura industrial, aquela da monocultura e dos químicos, garante uma produção altíssima para alimentar bilhões de pessoas, mas o custo ambiental é pesado. Já a orgânica, por outro lado, preserva o solo porque não usa agrotóxicos, mas a produtividade pode ser menor. E tem também a agrofloresta, que tenta integrar a produção com a natureza, o que é ótimo para a biodiversidade. A escolha entre eles, como dá para ver, não é nada simples. Isso nos leva àquela pergunta de $1 trilhão, né? Como é que a gente equilibra a necessidade de produzir cada vez mais comida para uma população que não para de crescer, com a urgência de proteger o nosso planeta? Será que dá para ter alta produtividade e, ao mesmo tempo, sustentabilidade? Esse é o grande debate que está definindo o futuro da agricultura. Ok, antes da gente seguir, vamos alinhar o vocabulário. Tem uns termos sobre posse de terra que são chave para a gente entender a dinâmica do campo. Dois conceitos que são opostos definem a estrutura agrária em muitos lugares. De um lado, o latifúndio, aquela propriedade gigante, símbolo da concentração de terra, geralmente focada em produzir uma única coisa para exportar. E no outro extremo, o minifúndio, uma propriedade bem pequena, da agricultura familiar, onde a produção muitas vezes mal dá para sustentar a própria família. Essa divisão tem consequências sociais e econômicas enormes. Porque uma coisa é plantar para comer, outra, bem diferente, é plantar para vender. A agricultura de subsistência foca em plantar várias coisas diferentes para garantir a comida da família ao longo do ano.
Já a agricultura comercial, que é o máximo de eficiência e lucro, então muitas vezes ela se especializa em um único produto para o mercado. Essa diferença de objetivo muda tudo, desde as técnicas usadas até o impacto na sociedade. E como se combate essa concentração de terra que o latifúndio representa? Bom, a principal ferramenta política para isso é a reforma agrária. A ideia é redistribuir terras que não estão sendo produtivas para famílias de agricultores, para promover não só a produção de mais alimentos, mas também justiça social. É um tema historicamente muito complexo e politicamente bem delicado em vários países, incluindo o Brasil. Para terminar, vamos olhar para as consequências desses sistemas todos e o principal desafio que a gente tem pela frente hoje. Aquele modelo de agricultura industrial, por mais produtivo que seja, cobra um preço bem alto do planeta. A expansão das lavouras leva ao desmatamento. O uso pesado de agrotóxicos e fertilizantes contaminam o solo, a água e a própria atividade do maquinário ao gado contribui muito para a emissão de gases do efeito estufa e para as mudanças climáticas. A resposta para esse dilema todo está numa palavra: sustentabilidade. E olha, não é só sobre o meio ambiente, não. A sustentabilidade se apoia em 3 pilares. O econômico, ou seja, a atividade tem que dar lucro. O social tem que ser justa com as pessoas. E o ambiental, claro, precisa preservar os recursos naturais para as futuras gerações. O grande desafio é achar o equilíbrio perfeito entre esses 3. Essa citação amarra perfeitamente a essência da nossa conversa. A agricultura nunca é um ato isolado. Ela nasce das condições de um lugar e das decisões de uma sociedade e, em troca, tem esse poder incrível de transformar radicalmente o nosso mundo. É um ciclo que não para. E assim, a gente chega ao grande desafio que vai definir este século. Como é que a gente vai continuar alimentando uma população que não para de crescer, sem esgotar os recursos do nosso único planeta? A resposta para essa pergunta não está só nas mãos dos agricultores, mas nas escolhas de todos nós como consumidores e cidadãos. O jeito que a gente vai responder a isso vai determinar o futuro da nossa comida e do nosso mundo.